E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Para quem já me segue no canal aí, me conhece aí, Francisco Salles. Para quem é novo no canal, eu também continuo sendo Francisco Salles, beleza? Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar aqui sobre simbologias, o que são, né? E os conceitos, né? Como que surgiram, porquê, para que serve, como identificar as simbologias aí no painel do seu equipamento, beleza? Então, simbologia em termos geral, o que são, né? Simbologia é a ciência que estuda a origem, a interpretação e a arte de criar símbolos. Todas as sociedades humanas possuem símbolos que expressam mitos, crenças, fatos, situações ou ideias, sendo uma das formas de representação da realidade. Então, aqui a gente viu como que foi criado, né? Ou aí as simbologias, como que surgiram, né? A primeira figura que a gente vamos ver aqui é o filtro. Toda vez que a gente vê essa engrenagem aqui no painel do equipamento, ela vai estar representando filtro. Viu? Esta imagem representa filtro. Em todas as simbologias que ela aparecer, lembre-se que se trata de filtro. Então, onde que você vê esse eixozinho aqui, com esses três cortes no meio, com essas duas rodinhas do lado, se trata de filtro. No nosso equipamento aí, você não vai ter o nome, você vai ter somente a figura e você tem que identificar por si só. Então temos aqui a seta que representa o ar. Esta seta representa o ar em todas as simbologias que ela aparecer. Lembre-se disso. Toda vez que você vê essa seta, ela vai estar representando o ar, beleza? Aquecimento. Essa figurinha aqui, ela representa o aquecimento. Por que eu resolvi fazer esse vídeo assim? Vou mostrar de uma a uma, porque elas são assim, elas mostram de uma em uma e depois elas formam um conjunto, certo? E depois a gente vai ter elas em conjunto aí, mais para frente do vídeo, a gente vai ver isso. O aquecimento. Aquecimento é uma técnica normalmente praticada pela maioria das pessoas antes de qualquer atividade física, esportivas ou de exercício físico. Consiste em aumentar gradualmente a intensidade da atividade física, incrementando também a temperatura corporal. Com as máquinas e equipamentos não são diferentes. Precisam ser aquecidos antes de iniciar a jornada de trabalho para melhor lubrificação dos componentes. Por isso aí a importância de quando você liga seu equipamento de manhã, deixar aí ele funcionar em marcha lenta aí de 5 a 10 minutos aí para poder aquecer aí todos os componentes que precisam de lubrificação, beleza? Pressão. Toda vez que essa luzinha no painel, essas duas setas, apontando por centro uma da outra assim de frente, significa que estamos falando de pressão, seja lá a pressão do motor, do hidráulico, de transmissão, se trata de pressão, beleza? Luz no painel indica a pressão, pois se não tem óleo, a pressão do sistema cai a zero. Mas se o nível está correto e a luz do óleo se acende, existe então um problema grave no sistema de lubrificação. Fique atento a isso. Temperatura. Toda vez que nós vemos essa barrinha aqui, né, a metade cheia e o resto, né, a gente já sabe que é um termômetro e se trata de temperatura. Essa luz indica que existe pouco óleo no motor ou algum problema no sistema de lubrificação. A situação é grave. A luz de temperatura indica que sua máquina está superaquecida. O que pode estar ocasionando isso? A falta de água no radiador ou algum componente do sistema de arrefecimento, pois em trabalho pesado, dependendo das condições e manutenções do equipamento que você está operando, pode ocorrer aquecimento. Lembrando aí que o que pode acontecer isso? Você não olhar a água do radiador de manhã, ou a água do radiador está baixa, né, ali do líquido arrefecedor, beleza? Líquido do arrefecedor, que é importante, vimos isso no slide anterior. Importante, conferir todos os líquidos antes de iniciar o turno. Lembre-se disso, sempre antes de iniciar a operação no seu equipamento. Isso aqui é aquela inspeção básica
porque a gente que é operador, né, quando chega no equipamento, todos os dias de manhã, temos que fazer, conferir aí todos os líquidos aí do equipamento, né, inclusive óleos, como água, e onde se for fluidos, nós temos que estar aí sempre atento. Essa figurinha aqui, ela está em branco, ela representa o motor em sistema geral, beleza? Motor. Existe uma falsa ideia entre motoristas e operadores de que a luz de alerta do óleo do painel indica que o lubrificante do motor está abaixo do nível mínimo. Não é bem assim. Quando a luz pisca ou acende, pode realmente ser falta de óleo no cárter, mas o que faz a lâmpada brilhar é a falta de lubrificação no motor. Fique sempre atento a esta simbologia. Porque você pode verificar de manhã e o seu equipamento ter lá, tá no nível certo. Mas vai que a bombinha de lubrificação dê problema e aí ela pode acontecer aí de ela vir acender por falta de não estar lubrificando as engrenagens corretamente. Óleo. Essa figurinha aqui, esse pingo, como se fosse um pingo de água, ela representa o óleo. Óleo é um dos principais lubrificantes de qualquer motor ou máquina. Sua função é reduzir o desgaste das peças e possibilitar o pleno funcionamento dos equipamentos. Ao minimizar o atrito entre as superfícies em movimento, o óleo é um dos responsáveis por preservar a vida útil dos equipamentos. Sempre que esta simbologia aparecer, você terá que redobrar sua atenção para os fluidos do equipamento, porque ela só vai aparecer aí se for um caso aí meio que grave, né? Nível. Essa figurinha aqui como se fosse não sei identificar, como se ela fosse uma escada, né? Parece uma escada? Não parece uma escada, mas parece assim um degrau. Então sempre quando ela aparecer, ela vai estar representando nível. Este símbolo aparecerá nos indicadores de nível em geral, como combustível, óleo do motor, transmissão, hidráulico, etc. Orímetro mostrará as horas trabalhadas. Mais para frente você vai ver que existe 2 orímetros no equipamento. Isso aqui é o que mostra as horas, apenas horas trabalhadas. Luz de ação. Esse sinalzinho de ponto aqui, de exclamação, é com a luz de ação. Sempre ele vai aparecer aí se for um caso de alerta no seu equipamento. Seu equipamento está em alerta. Então se ele acender, você tem que ficar muito atento, muito ligado e aí fazer logo aí a investigação do que está acontecendo. A luz no painel da sua máquina existe para sinalizar que alguma ação no seu equipamento é necessária. Algumas delas têm a função de reportar defeitos de funcionamento. De fato, a sua máquina está com defeito. É uma frase que assusta e com razão. Fique atento. Hidráulico. Esse símbolo aqui ele mostra que é o hidráulico, né? Um tanquezinho aqui com essa barrinha, um T de cabeça para baixo. Hidráulico, as principais finalidades de um fluido hidráulico são transmitir com eficiência a potência que lhe é fornecida, resfriar os componentes do sistema, lubrificar satisfatoriamente os componentes externos, vendar folgas entre as peças em movimento. Fique sempre atento às manchas de óleo pelo chão. Sempre faça uma inspeção em volta do seu equipamento. Você deve fazer aí sempre uma inspeção, né, aquele checklist visual no seu equipamento, ver aí possíveis manchas de óleo. Se tiver mancha de óleo, é bom já aí passar adiante para manutenção, para estar fazendo aí a conferência e saber de onde está surgindo essa mancha. Filtro. Aprendemos, né, nos slides anteriores que cada figura. Então o que vemos aqui? Aqui nós temos a figura do motor, que a gente aprendeu. Temos aqui a figura do óleo e temos a figura do filtro. Então vamos esquecer um pouco o nome aqui em cima, porque no painel do equipamento você não vai ter o nome, você vai ter apenas a figura. Então aqui nós temos que identificar por si só. E aqui nós temos o filtro do óleo do motor.
Beleza? Filtro do óleo do motor é um componente de grande importância para o motor. Sua função é reter as diversas partículas e impurezas existentes no circuito de lubrificação, geradas pelo uso do motor, tais como oxidantes, partículas de metal, poeira, sujeiras e etc. Temos aqui temperatura do líquido arrefecedor do motor, beleza? Temperatura ideal do motor. O líquido de arrefecimento trabalhará sempre na faixa dos 90 graus, podendo variar conforme a altura que você estiver. Se o ponteiro passar dos 90 graus, fique atento. Pare em um lugar seguro, desligue o motor e espere esfriar um pouco, pois é de suma importância manter a temperatura adequada do equipamento. Temperatura do óleo hidráulico. Temos aqui, olha, nós viu lá nos slides anterior, nós aprendeu cada uma delas separadamente. Então, hidráulico com uma temperatura de partida a frio de 5 graus e uma temperatura operacional de 110 graus. Nível do líquido arrefecedor do motor. Como parte do sistema de arrefecimento, o líquido do radiador tem a função de manter o motor funcionando na sua temperatura ideal de trabalho. O fluido é uma mistura de água e aditivo que transita entre o radiador e os dutos do bloco do motor, fazendo a troca de calor entre as peças. Filtro de ar do motor. Lembra que a gente viu aqui essa seta? E mencionei que essa seta seria o ar. Ela não seria, ela representa o ar. Então você tem aqui o motor e você tem a barrinha do filtro. Então é muito simples de identificar que é o filtro do ar do motor. Fundamental para o bom funcionamento do motor, da máquina. O filtro de ar é a peça responsável por reter impurezas do ar que pode se instalar no motor. O filtro é geralmente desenvolvido com papel especial ou malhas de aço, que filtra poeiras e outros detritos, deixando passar apenas o ar limpo para as câmaras de combustão. Pressão do óleo do motor. Uma das figuras aqui muito importante. Foi uma das figuras que a gente falou. E sempre que quando você vê essas duas setinhas apontando para o centro, está se tratando de pressão. Então aqui nós temos aqui a pressão do óleo do motor. A importância de ficar atento à luz de pressão do óleo do motor. Manter todas as peças lubrificadas requer uma quantidade mínima de pressão, geralmente cerca de 8 a 10 libras por polegadas quadradas. Nível do óleo hidráulico. O primeiro passo é saber que o nível certo de lubrificante dentro do tanque não é somente o máximo indicado na vareta de verificação. O correto é que a marcação esteja entre os pontos mínimos e máximos, ou seja, o operador só deve se preocupar se o nível estiver um pouco acima ou abaixo deste intervalo. Então lembrando aí que sempre quando conferir o nível do hidráulico, ele é importante que ele esteja entre aí o mínimo e o máximo. Se ele estiver acima do máximo, está com excesso, também vai causar prejuízo aí, vai causar desgaste, danos ao equipamento. E se ele estiver abaixo também, vai causar aí danos ao equipamento. Assista aí o segundo vídeo desta explicação. Eu vou parar por aqui para não ficar um vídeo muito extenso, né, para não ficar muito cansativo. E eu vou estar postando o segundo vídeo. E vocês que assistiram esse vídeo até aqui, deixem um comentário aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Deixa aí também as suas dúvidas aí sobre os equipamentos para que a gente possa estar aí resolvendo, tirando aí junto com vocês, beleza? Então, eu agradeço aí, fica com Jesus e até o próximo vídeo.